No vídeo anterior, eu falei a respeito da importância de conhecer os significados proféticos das 7 festas do Senhor. Existe uma ligação profunda das 7 festas do Senhor com a parábola das virgens, registrada em Mateus capítulo 25. Quando nós chegamos no versículo 6, ali 3 palavrinhas nos indica que a igreja estará na grande tribulação, porque essas 3 palavrinhas elas nos direcionam para a lei, o salmo e os profetas. Agora, quando você olha para o cumprimento profético da festa de Pentecostes, que é a festa que nós estamos vivendo hoje de maneira profética, como eu falei no vídeo anterior, eu já estou colocando aí mais uma vez na sua tela, as festas do Senhor têm os seus significados proféticos, as festas do Senhor que são os moedes, que são os tempos determinados de Deus, as festas do Senhor que foram celebradas de maneira literal por Moisés e pelo Israel da Antiga Aliança, mas essas festas tinham ali um significado profético, ou essas festas eram sombras das realidades que Jesus Cristo cumpriria através de sua igreja. Quando você olha para essa lista, você vai notar que nós estamos na festa de Pentecostes. Nós estamos vivendo o período profético da festa de Pentecostes. Por quê, queridos? Porque lá no início da igreja primitiva, quando os apóstolos, os primeiros discípulos receberam o primeiro derramar do Espírito do Senhor, usando a própria linguagem da lei, dos salmos e dos profetas, esses primeiros discípulos, eles receberam as primeiras chuvas, as chuvas temporãs, que eram chuvas dadas pelo nosso Deus na primeira sessão de festas. E você está vendo aí a primeira sessão de festas, Páscoas, Asmos, Primícias e Pentecostes. Quando acabava a festa de Pentecostes para entrar a festa das trombetas, tinha ali, entre essas 2 sessões de festas, entre esses 2 momentos de festas, as últimas chuvas, que é a chuva serôdia. Ou seja, as primeiras chuvas eram derramadas no início das primeiras sessões de festas. E as últimas chuvas são derramadas para a introdução da festa das trombetas, que representa a grande tribulação. Ou seja, para simplificar, hoje nós estamos vivendo, ainda como o início da igreja primitiva, nós estamos vivendo de maneira profética o tempo, o período da festa de Pentecostes. A igreja ainda está sendo revestida de poder, lembre-se bem disso. O que testifica essa revelação é justamente que nas primeiras chuvas, as primeiras chuvas serviam para a salvação, ou as primeiras chuvas serviam para que aquela semente se tornasse fruto. Grave bem isso, é uma linguagem da agricultura que serve para a igreja de maneira profética. As primeiras chuvas que estão sendo derramadas lá, desde o início da igreja primitiva, ainda estão acontecendo hoje. Ou seja, muitas pessoas vão receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a semente da palavra vai entrar em seus corações e aquilo que era semente se torna fruto. Hoje a igreja de Cristo é o trigo, é o fruto. Agora, quando iniciar a festa das trombetas de maneira profética, ali não vai ser mais as chuvas para que aquela semente se torne fruto. As chuvas servirão para o amadurecimento do fruto, ou seja, para que a igreja sobreviva no cumprimento profético da festa das trombetas, essa igreja vai precisar ser um fruto maduro, um trigo maduro, porque o último e grande derramar do Espírito do Senhor, a ênfase não é para a salvação, a ênfase é para o amadurecimento do fruto. E Deus deixou todas essas revelações escondidas em sua palavra, para que aqueles que estiverem com vida de oração, com vida de meditação, pudessem discernir essas revelações que foram guardadas para a igreja dos últimos dias. Agora, olha só que interessante. Ainda olhando para a festa de Pentecostes, que nós estamos vivendo ali o seu período profético, quando Moisés e o Israel da Antiga Aliança, eles celebravam, Deus deu a ordenança para Moisés para que o povo de Israel preparassem 2 pães. Esses 2 pães eram permitidos serem preparados com fermento. Esses 2 pães eram untados com azeite para a celebração da festa de Pentecostes na época do Israel da Antiga Aliança. E aqui está uma figura preciosíssima, profética para a igreja dos últimos dias, porque esses 2 pães untados, que eram preparados com fermento, eram untados com azeite. Esses 2 pães representam as 2 testemunhas.
que são seres humanos, que são pessoas que são falhas, que ainda pecam, mas serão revestidas, untadas do azeite do Senhor para entrar na festa das trombetas. Queridos, tudo aquilo que nós precisamos para discernir o final dos tempos está na lei, nos salmos e nos profetas, e nós precisamos conectar essas revelações que na antiga aliança eram sombra com o Novo Testamento. As sombras sendo conectadas com as revelações do Novo Testamento, para que a igreja saiba que hoje o Senhor Deus já está preparando as suas duas testemunhas para dar o grito da meia-noite. No vídeo de hoje, esse é o terceiro vídeo, só do versículo 6 de Mateus capítulo 25, nós estaremos falando a respeito da última palavra que nos indica que a igreja estará na grande tribulação, se preparando para o grande encontro. Você sabia que a igreja vai para o deserto porque ela está sendo preparada para o grande encontro? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. E nós precisamos ter em mente que todas essas sombras, todos esses rituais que foram cumpridos pelo Israel da antiga aliança, são rituais que apontavam para uma realidade que, infelizmente, a maior parte dos cristãos não conseguem entender. Quer um exemplo disso? Vai lá comigo em Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, nós vamos ler dos versículos 15 até o versículo 17, que diz assim: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Versículo 17. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, 2 dízimas de um efa de farinha serão levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. São primícias ao Senhor. Agora, olha só que interessante. Eu acabei de mostrar para você, dos versículos 15 ao 17, a ordenança que o Senhor Todo-Poderoso dá a Moisés para as ofertas na celebração da festa de Pentecostes. Acontecia ali as primeiras festas, Páscoa, Asmos, primícias, e depois de 50 dias era celebrada a festa de Pentecostes. Você sabe muito bem que esse é um período profético, inclusive o primeiro derramar do Espírito do Senhor acontece em um dia de festa de Pentecostes. Quando você olha Atos dos Apóstolos, o início ali do livro vai marcar ali, vai registrar ali o derramar do Espírito Santo, só que aquele derramar do Espírito Santo é chamado popularmente de Pentecostes justamente porque aquele derramar acontece em um dia de uma celebração da festa de Pentecostes. Agora, quando você olha para esse versículo 17 que está aí na sua tela, o que você vai ver? Algo que não acontecia em todas as festas, que é o quê? O Senhor Deus dando a ordenança que a parte das ofertas era a preparação de 2 pães, e esses 2 pães, eles eram preparados com fermento. Eles eram pães levedados, e o Senhor diz, levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. E aqui eu quero que você entenda muito bem, porque o Senhor ele vai usar muito a linguagem da agricultura e muito a linguagem das ofertas para que conectemos as revelações que ele deixou no livro de Apocalipse. Primeiro, esses 2 pães, como eu falei no início do vídeo, esses 2 pães representam as 2 testemunhas do Senhor. Não esqueça do período profético que nós estamos vivendo. O período profético que nós estamos vivendo é o período profético da festa de Pentecostes. Ou seja, durante esse período, ao longo desses 2000 anos, o Senhor tem preparado as suas 2 testemunhas, que são judeus e gentios, segundo o ensino das 2 casas de Israel, são judeus e gentios que ainda pecam, que ainda são falhos, são pecadores. Ou seja, nós temos ainda o embaraço do fermento, nós temos ainda em nosso corpo mortal a influência do fermento que representa o pecado. Só que essas 2 testemunhas que esse pão simboliza são as testemunhas que serão o quê? Untadas com azeite. E aí está a importância de você compreender o último vídeo que eu falei a respeito das 2 testemunhas que estão sendo preparadas para entrar na festa de Pentecostes. Ou seja, elas estão sendo untadas com azeite porque essas 2 testemunhas, elas vão estar
vão ser ungidas pelo Senhor para despertar a igreja no final dos tempos. E as duas testemunhas do Senhor estão profeticamente sendo preparadas para entrar na festa das trombetas, que para nós representa a grande tribulação. Agora, vai lá comigo em Zacarias capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: Prossegui e lhe perguntei, quem são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Nós vamos ver esta profecia sendo repetida em Apocalipse capítulo 11, no versículo 4. Por que eu li para você aqui agora sobre os dois ungidos, essa revelação maravilhosa que o profeta Zacarias ele recebeu? Porque o profeta Zacarias, ele recebe ali a imagem de uma oliveira, está ali as duas oliveiras e um castiçal no meio dessas duas árvores. O texto está nos mostrando aqui que essas duas oliveiras são as duas oliveiras que vão estar abastecendo o castiçal de azeite. E grava bem essa revelação, porque ela é preciosa. Porque existe uma conexão fundamental aqui para entender as profecias, que é justamente na festa de Pentecostes, o período profético da festa de Pentecostes, em que as duas testemunhas estão sendo ungidas, estão sendo ali untadas de azeite para que no período da festa das trombetas, no período da grande tribulação, o castiçal que representa a igreja, ele seja abastecido por essas duas testemunhas. É por isso, queridos, que nós precisamos entender a importância das virgens que foram ocultadas de maneira proposital, porque são as duas virgens que estão sendo preparadas para abastecer o castiçal que é a igreja de azeite, porque nós vamos chegar no período da apostasia em que esse castiçal quase estará apagado. Nós veremos a grande apostasia, deixando este castiçal somente com as últimas fagulhas. Só que o Senhor, ele nunca deixa o seu castiçal, o seu candelabro ao longo da história. O Senhor nunca deixa ele apagar de maneira completa. As duas testemunhas do Senhor vão vir no período da apostasia, no final do cumprimento profético da festa de Pentecostes, entrando a festa das trombetas, que é a grande tribulação. A igreja estará na grande tribulação, sendo despertada pelo Senhor neste período pelas duas testemunhas, que são essas duas oliveiras. Agora você entende as figuras que o nosso Deus usa para falar a respeito das duas testemunhas, os dois ungidos do Senhor? Eu tenho inúmeros vídeos aqui explicando quem são essas duas testemunhas. Praticamente em todos os vídeos eu explico isso, porque infelizmente a teologia tradicional não deixa que a maior parte dos nossos irmãos piedosos enxerguem que a igreja estará na grande tribulação. Amados irmãos, esse é um vídeo razoavelmente curtinho para que você entenda a profundidade das revelações que estão em Mateus capítulo 25, no versículo 6. Olha aí na sua tela, Mateus capítulo 25, no versículo 6, que diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Bom, como eu falei nos vídeos anteriores, essas três palavras que estão marcadas aí, são três palavras que indicam o mesmo período. Essas três palavras, as palavras meia-noite, grito e encontro. Meia-noite eu expliquei nos vídeos anteriores, é o período mais escuro da história, onde a escuridão espiritual e a morte prefigurada através do anticristo vai reinar. Grito representa o período profético da festa das trombetas, o período do Yom Teruah. O Teruah, aqui no original grego, não está mostrando isso, porque o texto no original, no Novo Testamento, o texto no original foi escrito em grego, mas aquele que representava a lei, os salmos e os profetas, ele sabia muito bem das conexões, porque uma palavra, mesmo sendo escrita, traduzida em grego, essa palavra nós precisamos conectar, porque a palavra grito ou anúncio, ela representa muito na lei, nos salmos e nos profetas. A palavra anúncio, a palavra grito no Antigo Testamento, ela representa um período.
Então, o período do grito é o período da grande tribulação, quando esses dois ungidos do Senhor, quando essas duas testemunhas, esses dois pães untados vão estar profetizando e despertando a igreja que estará dormindo. Lembre-se que o último derramar do Espírito do Senhor é para despertar a igreja, é para o amadurecimento do fruto e não para novas conversões, e não para novos frutos. E por fim, a palavra encontro, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, que é uma mensagem sensacional. É a igreja do Senhor que sobe do deserto para encontrar o seu noivo, porque vai acontecer o grande cortejo. Bom, queridos, eu vou finalizar aqui este vídeo e eu espero que este vídeo curto tenha abençoado a sua vida. Não esqueça, não perca a sequência dos vídeos, porque é fundamental que você compreenda cada raciocínio. Que Deus te abençoe poderosamente e, por favor, não deixe de acompanhar os próximos vídeos.